E aí, beleza? Um pescador simples chamado Eric, todos os dias, como sempre, ele leva seu pequeno barco para o mar aberto para pescar e ganhar a vida. Para ele é apenas mais um dia comum na água. Mas naquele dia, algo muito estranho começa a acontecer. Mesmo com o tempo completamente limpo, em apenas alguns minutos, uma névoa espessa se espalha repentinamente por todo o mar. A visibilidade cai para quase nada. E Eric rapidamente percebe que perdeu a direção. Ao tentar descobrir onde está, de repente ele nota algo incomum flutuando à distância. Um barco à vela em bom estado. Curioso e um pouco preocupado, ele aproxima seu barco lentamente e o amarra na lateral da embarcação misteriosa. Pensando que alguém ainda pode estar lá dentro, decide subir a bordo e verificar. Mas no momento em que entra no barco à vela, uma sensação arrepiante percorre seu corpo. A embarcação inteira está completamente vazia. Não há vozes, nem passos, nem movimento algum. Apenas um silêncio sinistro que parece quase antinatural. A parte mais estranha é que tudo no barco à vela parece perfeitamente normal. A comida ainda está nas mesas, os pratos estão limpos, as roupas estão bem colocadas em seus lugares. Em muitos lugares parece que alguém esteve lá apenas alguns minutos atrás. Mas agora não há ninguém. Tentando manter a calma, Eric tenta ligar o motor do barco à vela, mas o equipamento se recusa a responder. Agora ele começa a se sentir inquieto. Encontrar um enorme barco à vela vazio no meio do oceano já é perturbador o suficiente. Ele pega um par de binóculos e examina o mar ao redor, com a esperança de ver outro barco ou algum sinal de ajuda. Mas a névoa é tão espessa que nada é visível. Sem outra opção, Eric vai para a sala de controle e tenta usar o rádio para pedir ajuda. Ele envia uma mensagem explicando que está preso em um barco à vela no meio do oceano e pede para qualquer um que estiver ouvindo responder. Após enviar a mensagem, Eric volta ao convés para poder retornar ao seu próprio barco. Mas no momento em que olha para baixo, seu rosto fica pálido. Seu pequeno barco de pesca sumiu. Apenas alguns minutos atrás estava bem amarrado ao barco à vela, mas agora desapareceu completamente. Ainda mais estranho, a névoa espessa que cercava o barco à vela momentos antes sumiu de repente, e o céu agora está perfeitamente limpo. Já é meio-dia. Eric não consegue entender o que acabou de acontecer. Usando os mapas de navegação, ele tenta descobrir onde exatamente está. Mas uma coisa fica clara muito rapidamente. Sem consertar o motor, escapar desse lugar será impossível. O pescador começa a procurar ferramentas pelo barco à vela. Após horas de trabalho, finalmente consegue consertar o motor. Por um momento parece um grande alívio, mas os problemas estão longe de terminar. Ele tenta contatar alguém pelo rádio novamente. No entanto, mais uma vez, nenhuma resposta vem. Exausto, Eric volta para o convés. De repente, percebe que precisa usar o banheiro. Como não há ninguém por perto, ele decide simplesmente ficar perto da borda do barco à vela, mas assim que se inclina sobre a grade, algo de repente o empurra com força. Lentamente, com grande esforço, ele sobe de volta a bordo. Abalado, mas vivo, Eric desce em direção ao banheiro, mas de repente a porta bate com força atrás dele. No começo, ele assume que o vento deve ter causado isso. No entanto, quando tenta abrir a porta novamente, percebe algo aterrorizante. A porta está trancada por fora. A respiração de Eric fica ofegante. O pânico começa a se instalar. Ele tenta de tudo para abrir a porta, até mesmo usando uma moeda do bolso para forçar a fechadura. Nada funciona. Agora ele tem certeza absoluta de que não está sozinho neste barco à vela. Algo ou alguém está aqui com ele. Mesmo que não possa ver, consegue sentir a presença o observando, como se uma força invisível estivesse brincando deliberadamente com ele. O que ele vê ali causa arrepios na espinha, manchas de sangue. Ele pega uma tesoura e tenta forçar outra porta a abrir. De repente, o barco à vela inteiro começa a tremer violentamente. Parece que algo enorme está prestes a acontecer. E olha pela janela e o que vê o paralisa. Um gigantesco navio de carga está indo direto em sua direção. Nessa velocidade, o navio e o barco à vela estão prestes a colidir. Eric percebe rapidamente que, se a colisão acontecer, ele não sobreviverá.
sobreviverá. Ele tenta desesperadamente chamar a atenção do outro navio. Ele tira a camisa e a agita loucamente no ar, mas o enorme navio de carga nunca o nota. Agora ele só tem uma opção restante: parar o barco à vela de alguma forma. De repente, Eric nota uma longa corda pendurada perto da janela. Uma ideia arriscada se forma em sua mente. Ele amarra a corda e a joga na água, na esperança de que isso possa desacelerar o barco à vela. Mas, em vez disso, a situação piora ainda mais. A corda fica presa nas hélices do motor do barco à vela e é violentamente puxada para dentro, envolvendo-se firmemente ao redor do pescoço de Eric. A força repentina começa a sufocá-lo. Sua respiração para enquanto a corda aperta em sua garganta. Nos segundos finais, Eric consegue pegar uma ferramenta e cortar a corda bem a tempo, desabando no convés enquanto ofega em busca de ar. Seu pescoço fica completamente vermelho pela pressão. Ele estava a poucos segundos de morrer, mas o perigo não acabou, porque naquele exato momento, o navio de carga finalmente bate direto na embarcação. Quando Eric finalmente recobra a consciência algum tempo depois, ele se vê de volta ao banheiro. Mas desta vez, algo é ainda mais aterrorizante. A sala está se enchendo de água, mas a parte mais perturbadora é esta: a água não é salgada como a do oceano. É doce, limpa, como se alguém estivesse tentando quebrá-lo mentalmente de propósito. Exausto, faminto e apavorado, Eric finalmente desmorona e começa a implorar em voz alta: quem quer que seja, por favor, me deixe ir. Mas mais uma vez, o barco à vela responde apenas com silêncio. Completamente exausto e desesperado, Eric tenta sobreviver dentro do banheiro inundado. A fome e a sede começam a enfraquecê-lo e, sem outra opção, ele bebe o pouco de água que sobrou do chuveiro. Mas isso não dura muito. Logo, a água acaba. Quando ele tenta beber da pia, o gosto de repente muda. Agora tem gosto salgado. É quando Eric percebe algo aterrorizante. A água do mar começou a vazar para dentro do barco à vela, o que significa que a embarcação está afundando lentamente. O pânico se espalha por sua mente. Se o barco à vela afundar enquanto ele estiver trancado lá dentro, morrerá afogado com ele. Ele tenta abrir a porta várias vezes, mas ela permanece selada por fora. É como se alguma força invisível estivesse o prendendo de propósito. Conforme a noite se aproxima, o nível da água continua a subir. Exausto e sem esperança, Eric acaba desmaiando. Durante a noite, uma tempestade violenta atinge o oceano. Ondas gigantescas balançam o barco à vela violentamente, jogando Eric por todo lado dentro do pequeno cômodo e deixando-o com vários novos ferimentos. Quando a manhã chega e Eric acorda, a água quase alcançou seu rosto. Apenas mais alguns centímetros e ele se afogaria. Mas de repente, ele ouve algo estranho, um som suave de clique, o mesmo som misterioso que ele tinha ouvido antes. Lentamente, ele gira a maçaneta da porta. Desta vez, a porta se abre. A pressão da água por trás arromba a porta completamente, e a poderosa correnteza empurra Eric para fora do cômodo, dando-lhe a chance de escapar. Ofegando em busca de ar, ele consegue subir até o convés superior, onde finalmente pode respirar de novo. A essa altura, Eric está totalmente convencido de que há algo terrivelmente errado com este barco à vela. Uma força invisível e maliciosa parece estar controlando tudo ao seu redor. Tanto física quanto mentalmente, ele está completamente quebrado. Enquanto isso, a água continua inundando os níveis inferiores do barco à vela. E parece que a embarcação pode afundar a qualquer momento. Pensando rápido, Eric decide construir uma pequena jangada. Ele reúne bolsas de ar do barco à vela junto com a porta do banheiro quebrada e as amarra juntas para criar uma plataforma flutuante. Em seguida, ele coleta comida, água e ferramentas do barco à vela e os coloca na jangada. Sem olhar para trás, Eric deixa a embarcação amaldiçoada para trás e começa a flutuar pelo mar. Mas após várias horas remando, ele nota algo muito estranho. O grande barco à vela que ele deixou para trás ainda está bem ali. Ele não conseguiu se afastar muito dele. Ainda mais estranho, o barco à vela que parecia prestes a afundar mais cedo ainda
está flutuando perfeitamente imóvel na superfície do oceano. Eric não consegue entender isso. Com tanta água lá dentro, o barco à vela já deveria ter afundado. Então, outro pensamento passa por sua mente. Se o barco à vela não está afundando, talvez possa realmente ser consertado. Então, ele retorna relutantemente à embarcação. Primeiro, ele conserta o vazamento por onde a água do mar estava entrando. Depois, constrói uma bomba temporária usando canos e ferramentas do barco à vela. Lenta, mas firmemente, ele bombeia a água para fora. Após várias horas de trabalho duro, o barco à vela finalmente está seco de novo. Eric até repara outras partes danificadas da embarcação, com a esperança de que tudo funcione normalmente agora. Assim que o trabalho é concluído, ele volta ao rádio e pede ajuda novamente, mas, assim como antes, ninguém responde. Frustrado e exausto, Eric volta para a sala de controle e estuda os mapas de navegação novamente. Ele reinicia o motor, esperando que o barco à vela finalmente se mova. Mas o barco à vela não se move de jeito nenhum, nem mesmo 1 centímetro. É como se o próprio oceano tivesse colado a embarcação naquele ponto exato. Eric começa a perder todas as esperanças. Mas bem nessa hora, ele nota algo à distância. Outro navio. De repente, uma faísca de esperança retorna. Ele rapidamente pega sua jangada de novo e começa a remar em direção à embarcação distante o mais rápido que pode. Mas então, algo aterrorizante acontece. O barco à vela de repente começa a se mover diretamente em sua direção, como se alguma força invisível o estivesse empurrando direto para ele. Eric rema cada vez mais rápido, tentando escapar, mas a enorme embarcação continua ganhando velocidade. Apenas alguns segundos antes da colisão, Eric pula da jangada na água e começa a nadar desesperadamente em direção a outro pequeno barco que ele vê flutuando mais longe. Mas quando finalmente chega ao local, o barco sumiu, desapareceu completamente. Agora Eric tem certeza de uma coisa: existe algo maligno conectado àquele barco à vela misterioso, algo que se recusa a deixá-lo ir. Lutar contra a água fria e congelante se torna cada vez mais difícil. Seu corpo começa a perder as forças à medida que o oceano fica mais frio. Os golfinhos nadam ali perto debaixo dele. Mas mesmo essa bela visão não pode ajudá-lo agora. Ele percebe que não conseguirá sobreviver por muito mais tempo no mar congelante. Então, sem nenhuma outra escolha, Eric nada relutantemente de volta em direção ao mesmo barco à vela do qual tentava escapar. Quando ele sobe a bordo novamente, está completamente exausto. Fraco e doente, ele se enrola em um cobertor e desaba em um dos quartos do barco à vela. Logo cai em um sono profundo. Na manhã seguinte, Eric acorda determinado a deixar o barco à vela amaldiçoado, não importa o que aconteça. Mas quando caminha em direção à porta, seu coração aperta. A porta está trancada de novo. Ele está preso mais uma vez. Frustrado e aterrorizado, Eric começa a procurar pelo quarto outra saída. É quando ele nota um pequeno armário de madeira no canto. Ao abri-lo, ele descobre uma passagem estreita acima dele, um duto de ventilação que pode levar para fora. Eric se espreme no espaço apertado e sobe para a área de armazenamento escura e empoeirada atrás do armário. O espaço é extremamente apertado. Ele tenta subir várias vezes, mas a cada vez escorrega e cai de volta, machucando suas costas, braços e pernas. Ainda assim, ele se recusa a desistir. Após várias tentativas dolorosas, Eric finalmente consegue alcançar a janela de ventilação. Usando toda a sua força, ele a empurra, mas a estrutura se recusa a se mover. Parece que alguém a trancou por fora de propósito. Enquanto isso, o ar dentro do espaço apertado começa a acabar. Respirar fica cada vez mais difícil, sem ter como descer e sem ter como avançar. Eric começa a acreditar que este pode ser o lugar onde ele morre. Mas então, aquele misterioso som de clique retorna novamente. E de repente, a janela de ventilação se destranca sozinha. Eric não hesita. Ele a força e sobe para o lado de fora. O ar fresco enche seus pulmões. E pela primeira vez em horas, ele sente alívio. Assim que o barco à vela chega à costa, Eric pula e pisa na ilha. Imediatamente, ele começa a vasculhar a área, convencido de que alguém deve
deve estar escondido lá. Alguém responsável por tudo o que aconteceu. Mas depois de explorar a ilha inteira, não encontra nada. Sem cabanas, sem pegadas, sem fogo. Nenhum sinal de que algum humano já viveu lá. A ilha está completamente vazia. Confuso e assustado, Eric caminha de volta para a costa. E é quando ele vê algo perturbador. O misterioso barco à vela que o trouxe até ali já está se afastando pelo mar, navegando silenciosamente, como se estivesse procurando por outra vítima. Naquele momento, Eric tem certeza. O barco à vela não é controlado por pessoas. Algo sombrio e sobrenatural o está controlando. Determinado a sobreviver, Eric sobe até o ponto mais alto da ilha. De lá, ele avista outra ilha bem longe, à distância. Mas enquanto caminha pela ilha, sua respiração de repente para. Ele chegou a um lugar familiar, o local exato onde tudo começou. A mesma costa, os mesmos arredores e o mais chocante de tudo, seu próprio pequeno barco de pesca ainda está amarrado ali exatamente da mesma forma que ele o deixou. Até as pessoas ali perto estão casualmente fazendo o seu trabalho, como se nada de estranho tivesse acontecido. Eric fica lá, incrédulo, tudo o que ele viveu, o barco à vela assombrado, os quartos trancados, a força invisível, os momentos de quase morte, a ilha deserta. Foi real ou foi algum tipo de ilusão aterrorizante? Mas seus ferimentos, sua exaustão e tudo o que ele passou provam que não foi apenas um sonho, o que deixa uma última pergunta: como seu barco voltou para cá? E qual é o verdadeiro segredo por trás daquele barco à vela misterioso? O Barco, filme de suspense de 2018. E eu espero você no próximo vídeo.